Boa noite, minha saudação é para todos no doce amor de Jesus. É sempre um prazer estarmos juntos através desta plataforma, adorando ao Senhor, celebrando a nossa salvação e crendo que o Senhor está conosco, pronto para nos ajudar, pronto para nos abençoar. Iremos abordar um aspecto da fé nesta noite, e porque toda a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, ela foi escrita para transmitir fé no nosso coração, no coração do homem e no coração da mulher. O apóstolo Paulo confirma este princípio quando Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então a Palavra de Deus é a única fonte que produz fé no coração do homem, no coração da mulher, no teu coração e no meu coração. Por quê? Porque a fé é do coração. Amém? E sem ela nós não agradamos a Deus. Quando o autor aos Hebreus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe, que é galardoador, que é compensador daqueles que o buscam. Amém? Então nós vivemos dias de más notícias e todos sabemos isso, dias trabalhosos, dias de muita tribulação. Vivemos um período de transformação muito grande. As pessoas andam com medo, andam assustadas, no coração das pessoas há muita incerteza, muitos desafios diante de todos nós. Esta pandemia parece não mais ter fim, enfim, mais que nunca, vamos pôr os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Vamos abrir então o nosso primeiro texto em 1 Pedro, no capítulo 1, e vamos ler alguns versos, poucos, desde o verso 3 ao verso 5, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. E vamos passar a ler a palavra de Deus. Se tiver a sua Bíblia aí, abra e acompanhe a leitura comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Queridos, o apóstolo Pedro fala-nos aqui de uma herança que não murcha, uma herança que não desvaloriza, uma herança que não está sujeita à inflação. E essa herança ela está guardada num lugar onde a traça, onde a ferrugem não entram e onde os ladrões não roubam. Essa herança é a nossa fé, é a tua fé. E é a minha fé. E estas são boas notícias. Notícias de um Deus que é Pai, de um Deus que se preocupa contigo e comigo, com os seus filhos, um Deus que nos regenerou, que nos gerou de novo para uma nova esperança. Uma esperança que não morre, uma esperança que não se esvanece, uma esperança que foi gerada pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como disse, essa herança é a nossa fé. Vamos caminhar pela fé. Temos uma poderosa herança e isto são boas notícias. Vou dizer que a tua fé e a minha fé, para ser perfeita, para agradar a Deus, a tua fé e a minha fé precisa de ser provada, demonstrada e confessada, porque a fé tem imperativos. Ela precisa de ser provada, demonstrada e confessada. Vamos abrir Romanos 5 e vamos ler os primeiros 5 versos desta carta aos Romanos. Paulo diz assim, começa dizendo no verso 1 de Romanos 5, verso 1 a 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? O apóstolo Paulo diz-nos algo muito, muito importante, que nós somos justificados pela fé, por isso nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz no verso 2 e 3 ainda, e nos gloriamos, nos alegramos, nos exultamos na esperança da glória de Deus. Mas Paulo também diz, nos gloriamos, nos exultamos nas tribulações. Como é possível nos alegrarmos? Como é possível nos gloriarmos e exultarmos nas tribulações? Porque é o motivo dessa glória em meio a uma tribulação, uma aflição.
Queridos, é que no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da perda, no meio do desânimo, no meio de toda a aflição, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E isto são boas notícias. É por causa deste doce amor, da sua infinita graça e da sua misericórdia, que no meio da prova, quando a nossa fé está sendo testada, quando a tua fé está sendo provada, sendo comprometida, ainda assim, nós nos podemos gloriar em Deus. E por que nos gloriamos? Porque Ele está conosco. Ele está sempre ali. Ele está conosco, porque Ele nunca nos abandona. O crente nunca está sozinho. E eu confirmo isto com a escritura de Hebreus, no capítulo 13, verso 5. Quando o escritor aos Hebreus diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse. O que é que disse o Senhor? Ele é o Senhor. Não te deixarei, nem te desampararei. E eu vou repetir, porque é o Senhor que diz: não te deixarei, nem te desampararei. Naum, um profeta do Velho Testamento, da Velha Aliança, ele confirma o que diz Hebreus. Naum, ele diz que o Senhor é bom, que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, no dia da prova, no dia da perda, do luto, da lágrima, do choro, de um diagnóstico cruel, desanimador. Naum diz que nesse dia o Senhor conhece os que confiam nele. Ele te conhece, Ele me conhece. Confia nele porque Ele te conhece. Talvez tu estás passando pela prova. Talvez tu estás passando pela dor. Talvez tu estás passando que a tua fé está sendo testada, porque é um imperativo da fé. Ela é provada em algum tempo da nossa caminhada. Não desanimes, não desfaleças no teu ânimo. Antes, renova a tua mente com a palavra, meditando, lendo, praticando aquilo que já conhecemos da palavra de Deus, aquilo que já sabemos, aquilo que nos tem sido dado a conhecer. O evangelista Lucas descreve a tristeza, o desânimo de 2 discípulos a caminho de Emaús. E é bom lembrar esta conversa deles, mas através da Bíblia. Vamos ler este texto em Lucas 24, do verso 13 ao 35. É uma escritura maior, mas a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a leitura da palavra de Deus é a melhor mensagem. Amém? Verso 13 de Lucas 24. Eis que no mesmo dia iam 2 deles, 2 discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Verso 18. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes coisas que nela tenham sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Messias, e por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhe o que lhe dele se achava em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles.
Queridos, isto é muito significativo, é muito lindo. Verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Lindo mesmo, muito lindo. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. É assim que ela é doce. Quando nós a lemos e a saboreamos, ela traz paz e discernimento ao nosso espírito. Amém? Estes 2 discípulos iam no caminho para um lugar ali perto de Jerusalém chamado Imaús e iam expressando a sua dor. Iam muito tristes, iam muito desapontados. Seus corações estavam abatidos, não tinham esperança. E eles diziam um para o outro: ele morreu, já não está mais entre nós. Morreu a nossa esperança. Ele era a nossa esperança. Vamos embora, vamos sair de Jerusalém, vamos para Imaús, vamos embora. E aqui Jesus se aproxima deles e caminhou com eles, lado a lado. E faz-lhe perguntas. E faz-lhe perguntas tais como: por que estás tão triste? Por que vocês vão andando tão pesarosos? Por que estão tão desanimados? Vejo que não têm esperança. E eles disseram: és tu só peregrino aqui em Jerusalém e não sabes o que tem acontecido nestes últimos dias? E Jesus disse: o que é que tem acontecido? As coisas que dizem respeito a Jesus o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras diante de Deus e do povo. Olha, os sacerdotes, os doutores da lei o entregaram à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. E nada aconteceu. Ele está morto. Já não há mais esperança para nós. Eles iam assim tão desapontados, tão desanimados, tão perturbados. E por causa disso eles não reconheceram o Senhor. Mas Ele estava ali com eles. Ele foi ao encontro deles. E mais, entrou em sua casa, ficou com eles e mudou o rumo da sua vida. Não foram mais para Imaús, voltaram para Jerusalém, para o lugar da bênção, para o lugar da promessa, com uma fé renovada, com uma nova esperança, essa esperança que não morre, essa esperança que não esvanece, essa esperança que foi gerada pela ressurreição de Jesus Cristo, como já lemos em Pedro. Essa esperança, essa herança é a nossa fé. Era a fé deles, é a nossa fé. Queridos irmãos, cada prova, cada luta, cada tribulação que chega até nós são oportunidades para colocarmos em prática a nossa fé diante de Deus. A nossa fé sempre se manifesta com a ação. Amém? Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E por isso nós pensemos em Abraão, nosso pai da fé. Sempre que o Senhor pedia alguma coisa a Abraão, sempre que o Senhor lhe pedia, ele agia de imediato. Ele obedecia e obedecia prontamente. O Senhor disse-lhe: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai. Sai. Abraão partiu, como o Senhor lhe estava pedindo. Partiu. Abandonou o seu conforto, abandonou os seus familiares, abandonou a sua terra, sem saber para onde ia. Porque, como diz, a fé sem obras é morta. A fé de Abraão se manifestou sempre pela ação. Ele agia. Mais à frente, como nós sabemos, Deus pede-lhe em sacrifício o seu filho amado, o seu filho Isaque, a quem ele muito amava. E Abraão, de imediato, foi ao monte Moriá, pronto a sacrificar o seu filho. Preparou o altar, pôs a lenha, amarrou o Isaque, tomou o cutelo, estende a mão para o imolar, mas é aí que o anjo do Senhor lhe brada, dá um grito e diz: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão, não faças nada ao teu filho. Agora eu sei, Abraão, eu sei que temes a Deus, que temes a Deus. Isto é lindo, fé testada. Porquanto fizeste esta ação, Abraão, eu te abençoarei grandissimamente. A recompensa para a nossa fé. Amém? Ainda que seja testada. Abraão foi provado como ninguém.
como ninguém. Lembremos-nos, nossa fé, para ser perfeita, para agradar a Deus, ela é provada em algum tempo da nossa vida. É um imperativo da fé. O que nos faz sofrer muitas vezes, queridos irmãos, nas nossas tribulações, nas nossas aflições, e desculpe dizer, muitas vezes é a nossa rebeldia, é a nossa inconstância, é a nossa desobediência aos princípios divinos, aos princípios da Palavra de Deus. É a nossa incapacidade de crer em Deus no meio à prova, no meio à luta. É a nossa incapacidade de confiar nas suas promessas. É a nossa incapacidade, queridos. Como precisamos todos de gravar estes princípios no nosso coração. Porque é na hora da prova que somos aprovados. Mas é aí, nessa hora da prova, que nós estamos nas mãos de Deus. Ele não nos abandona. E se estamos nas mãos de Deus, ninguém, nada nem ninguém nos pode destruir. Amém? Nada nem ninguém. E para provar isso, lembramos Paulo, que cantou o seu cântico de vitória. Romanos 8 descreve esse cântico de vitória, não porque ele estava bem, mas porque em todo o tempo a sua fé estava sendo provada. E ele cantou. Romanos 8 diz, que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas, todas essas dificuldades pelas quais Paulo estava passando? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo dizia, não é a tribulação, não é a prisão, não são os açoites, não é a masmorra, não é a angústia, não é a dor, não é a doença, não é a enfermidade, ninguém, nada nem ninguém me separa do amor de Cristo. Paulo sempre se gloriava em Deus, em meio à tribulação, em meio à prova. Queridos, e quando nos gloriamos em Deus, no meio à tribulação, no meio à prova, quando tiramos os nossos olhos das circunstâncias e quando nós olhamos para Jesus, porque nós sabemos que Ele é que é o autor e consumador da nossa fé, é aí que nós começamos a caminhar por cima das águas e é aí que o Senhor envia o seu milagre. Vamos, com a ajuda do Espírito Santo, tirar os olhos das circunstâncias e olhar firmemente para Jesus, porque Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Não importa a luta, não importa a luta que tu estejas passando, meu querido irmão. Ele, Jesus, é a verdade dessa situação. Porque Ele mesmo disse, eu sou a verdade. Ele é a verdade da tua situação, a situação que te está trazendo dificuldade. E Ele vai atuar. Ele é o teu descanso. Ele é o nosso descanso. Ele é a tua paz, Ele é a nossa paz. Ele é a tua justiça, Ele é a nossa justiça. O grande segredo da vida cristã é aprendermos a viver nele. O apóstolo Paulo confirma este princípio na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2, versos 6 e 7, que eu também gostaria de ler. Paulo diz em Colossenses 2, versos 6 e 7, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Assim também andai nele. Arraigados, sobreedificados nele e confirmados na fé. Assim fostes ensinados, abundando em ação de graças. Este é o segredo, queridos irmãos. Viver nele, andar nele. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Amém. Andai nele. Que bom andar nele. Andar como ele andou. Gostaria de terminar lendo uma escritura de Hebreus 12, que gosto muito. Gosto de todo o livro de Hebreus. E posso dar um conselho, se puderes, medita no livro de Hebreus. Medita, lendo, parando, meditando, voltando a ler, reler, pedindo ao Espírito Santo que te traga discernimento e Ele vai ensinar. Vamos então ler Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Há uma carreira proposta. E para essa carreira nós temos que correr. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos, saiba que Jesus mesmo está nesta hora olhando para nós, olhando para ti, olhando para mim. Como filhos que somos, nascidos de novo, nascidos de Deus, o Senhor vive em nós. Deus habita em nós.
Somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Não temos que temer provas. Amém? Eu sei que não é fácil, mas não temos que temer provas diante destes princípios, diante da sua palavra, que não pode, que ela não volta vazia, mas que Deus a cumpre em nós. Sabemos que dias terríveis estão vindo sobre o planeta Terra. Sabemos disto. Está chegada a hora que virá o juízo de Deus sobre a Terra. Não vamos ficar olhando, nem para um lado, nem para o outro. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para os homens, nem para os governos. Fiquemos com os nossos olhos colocados em Jesus Cristo. Foi Jesus que suportou a cruz em nosso lugar, não foi outro. Foi o Filho de Deus que suportou a cruz em meu lugar, em teu lugar, em nosso lugar. Por quem? Por causa do gozo que lhe estava proposto. Ainda no meio da prova, da dor, da angústia, tudo o que temos estado lendo, tudo o que a Bíblia nos ensina é para nos gloriarmos em Deus, porque Ele é a fonte de todo o nosso gozo. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é ser caluniado. Jesus passou pelo caminho dos homens. Aleluia. Ele é aquele sumo sacerdote compassivo. Ele é aquele sumo sacerdote compassivo que intercede por ti e por mim, que tem prazer em chegar junto dos seus filhos e enxugar as suas lágrimas. Tem prazer, está lá. Quando tu choras, quando as tuas lágrimas precisam de ser enxutas, Ele é esse sumo sacerdote compassivo que tem prazer em te abraçar, que tem prazer em enxugar as tuas lágrimas. Amém? Deus nunca nos deixa sozinhos na prova. Deus nunca nos deixa sozinhos. Jesus está orando por nós. Amém? Quando nós estamos passando pela prova, para que a nossa fé não desfaleça, Ele fez isso com Pedro e Ele sabe que tu precisas dele nesse momento, da prova. Amém. E eu comecei a nossa meditação dizendo que a palavra de Deus é a única fonte que produz fé. É a única fonte que produz fé em nossos corações. Então, meu irmão e minha irmã, decida mergulhar na presença de Deus todos os dias, no dia bom e no dia menos bom. Mergulhar na sua palavra, viver segundo a sua palavra. Passemos tempo com Deus, passemos tempo com a sua palavra, na adoração, na comunhão, na intimidade, na meditação. Experimentemos a sua presença, ouça a sua voz. Nessa comunhão, nessa intimidade, nós ouvimos a voz de Deus. Ele fala pela sua palavra. Ele tem como falar conosco. É aí nesse lugar que nós recebemos a sua verdade. E é impossível que alguém passe tempo a sós com Deus e com a sua palavra e continue a mesma pessoa. É impossível. Certamente há uma mudança nessa pessoa e nesse coração. Queridos, não importa o desafio da fé em que te encontras. Não importa o momento em que te encontras. Vai para Deus. Corre para Ele. Corre para Ele. Mergulha mais na oração, mergulha mais na adoração, lê mais a sua palavra, relê a palavra de Deus, relê a respeito do assunto que tu estás enfrentando. Pega onde está essa promessa para esse assunto que tu estás enfrentando, até que Deus se manifeste no teu coração. Queridos, a vida espiritual é a vida de Deus funcionando em nós por sua maravilhosa graça em Jesus Cristo. Amém? E isso só acontece quando nós nos submetemos à ação do Espírito Santo e à dimensão da nossa fé. E entramos nessa dimensão da fé. Essa dimensão da fé, porque essa é a nossa vitória. João, na sua primeira epístola, 1 de João, lá no capítulo 5, verso 4, ele diz-nos: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a tua fé, é a minha fé, que vence todas as circunstâncias, que vence todos os obstáculos. Amém, queridos? A minha gratidão vai para o Senhor, queridos, que me deu a oportunidade de estudarmos juntos a sua palavra, não uma palavra muito longa, mas eu sei e creio que foi aquilo que nós precisamos de ouvir, e eu creio que ela não volta vazia e que trouxe sustento à nossa fé, porque é a palavra de Deus que traz sustento à nossa fé. Sei que ela vai fazer aquilo que tem que fazer nos nossos corações. Amém? Então coloquemos diante do nosso Deus as nossas causas, cada dia, cada momento.
Coloquemos diante de Deus os nossos medos. Coloquemos diante de Deus essa circunstância que te está afligindo tanto, que não te deixa dormir, que não te deixa ter paz. Coloca diante de Deus esse assunto. Leva a Deus esse assunto e vais ver que Deus, na sua misericórdia e em sua graça, Ele te vai ajudar. Vamos orar juntos, queridos. É pela fé que recebemos o favor de Deus. Vamos juntar a nossa fé à oração que vamos fazer. Ele é o Pai de toda a consolação e Ele nos vai consolar, Ele nos vai fortalecer e Ele vai trazer segurança à nossa fé. Amém? Leva ao Senhor essa causa. Enquanto oramos, crê que o Senhor ouve e tem prazer em te abençoar, em te dar esse milagre que tu mesmo estás precisando neste momento da tua vida. Fecha os olhos comigo e vamos orar juntos. Pai, oramos em nome de Jesus. Esta é a confiança que temos em Ti. Se te pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, Tu nos ouves. Obrigado, Senhor, porque nos ouves e porque Tu, Senhor, sempre nos atendes. Que a Tua maravilhosa graça nos alcance, meu querido Pai, trazendo ao que está cansado o alívio, ao que está desiludido esperança, Senhor. Traz esperança a esse coração cansado, desiludido. Ao que está doente, enfermo, cura o seu corpo, Senhor. Cura essa enfermidade, Senhor, que tem trazido tanto desalento, que tem trazido tanta dificuldade na família, Senhor. A nossa alma espera em Ti. Tu és o nosso refúgio. Envia para todos nós, nesta noite, um sentimento de tranquilidade, um sentimento de descanso, pois a nossa confiança está em Ti, querido Pai. Não está em mais ninguém. A minha confiança, a confiança dos meus irmãos está em Ti. Ministra sobre cada um de nós, Senhor, aquilo que nós precisamos. Ministra, Senhor, ministra serenidade em meio à aflição, meu Pai. Senhor, porque muitas vezes, Senhor, ficamos intranquilos. Senhor, e isso é um momento, Senhor, em que o medo entra. Senhor, e que perdemos um pouco a nossa fé. Deus, nos ajuda, Senhor, em que se possamos manter uma fé que sustenta, uma fé que traz equilíbrio, uma fé que Te agrada no meio à prova, no meio à luta, no meio ao desalento, Senhor. Traz socorro, Senhor, àquele que está precisando da Tua mão nesta noite. Traz o Teu milagre, Senhor. Aquieta esse coração que está tão assustado, Senhor. Aquieta esse coração que está tão descontrolado, Senhor. Aquieta esse coração que está tão desanimado, assustado mesmo. Intervém com o Teu socorro. Intervém com a Tua ajuda, Senhor. Que toda a dúvida vá embora. Que todo o desalento vá embora. Que toda a mágoa seja sarada. Ministra em nossas vidas, Espírito Santo. Precisamos do Teu livramento e eu sei que o fazes, Senhor. E pela fé, nós aceitamos que estás operando em cada um aquilo que estamos precisando, Senhor. Pai, Te agradecemos, Senhor. E aceitamos que estás operando em cada um aquilo que estamos precisando. Te amamos, Senhor. Te servimos e Te honramos, porque a honra, o louvor são somente para Ti, Pai. Senhor, agradecemos muito e Te louvamos muito e oramos, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador amado. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, vença as lutas com Jesus. Vença ao seu lado. Ao lado de Jesus nós vencemos todas as coisas. Não desistas de correr a carreira da fé. Não desistas de coisa alguma. Ele está conosco na corrida. E eu corro com vocês também. Porque Ele também está comigo, Ele está conosco. Vamos juntos atravessar os nossos vales. Eles vêm à nossa vida. Mas há uma coisa maravilhosa. À saída de cada vale, a Bíblia diz que Ele tem uma mesa preparada diante dos nossos inimigos. Aleluia. Amém. Vence todas as lutas com Jesus. Vence ao lado de Jesus. Um beijinho muito grande no teu coração, um beijinho fraterno, um abraço quentinho e até domingo, se Deus quiser, na Casa do Oleiro, ali no nosso culto presencial, estaremos ali para juntos continuarmos adorando, louvando e bendizendo ao Senhor da nossa vida. Bem-aja, Deus vos abençoe.